trigonometria. Trigonometria, no caso, a trigonometria que vai ser estudada hoje vai ser a trigonometria no triângulo. Tá? Aí dentro da trigonometria no triângulo, nós podemos ter a trigonometria no triângulo retângulo. E a trigonometria dentro de um triângulo qualquer. Tá? Pode ser um triângulo retângulo, um triângulo obtusângulo ou um triângulo chamado de acutângulo, né? Vamos relembrar isso aí. O que é um triângulo retângulo? Aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, então é um triângulo retângulo. O que vem a ser a trigonometria? A trigonometria ela vai ser o estudo das razões trigonométricas. O que seriam as razões trigonométricas? Nós temos três principais razões trigonométricas, né? Que são o seno, cosseno e a tangente. Então é isso que nós vamos estudar de início. Por quê? Porque a trigonometria ela tem o seu estudo mais aprofundado dentro do ciclo trigonométrico. Né? Trigonometria dentro do ciclo trigonométrico. O que interessa para o nosso conteúdo? O que vai interessar aí é a parte de trigonometria dentro dos triângulos. Né? A trigonometria em si ela começa no estudo dos triângulos. Ali, ó. Trigonometria. Isso aí deriva de radicais gregos, radicais em latim. Né? Estudo dos três ângulos, trigonometria, estudo dos três ângulos, ou medida dos três ângulos. Então começa dentro do triângulo mesmo. E mais adiante aprofunda esse assunto para o ciclo trigonométrico. Isso tudo tem no seu edital. Porém, o que é mais importante para você aprender? É dentro do triângulo. É isso aqui que vai cair na sua prova. Né? O estudo da trigonometria dentro do triângulo retângulo, nós vamos fazer hoje. E o estudo da trigonometria dentro de um triângulo qualquer é com relação à lei dos senos e lei dos cossenos, né? Aqui a gente tem a aplicação da lei dos senos. E aqui a gente tem a aplicação da lei dos cossenos. Beleza? Dentro da trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos ter fórmulas ou razões trigonométricas, que são essas três aqui. Beleza? E a lei dos senos e a dos cossenos vai funcionar para dentro de qualquer triângulo. Então é isso que nós vamos aprofundar na aula de hoje. Bora lá. Vamos começar aqui com a trigonometria dentro do triângulo retângulo. Vamos entender como é que funciona isso. Né? Por enquanto a gente está só vendo nomenclatura. Fica um pouco complicado de nós visualizarmos. Trigonometria no triângulo retângulo. Para economizar espaço. Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá, o que é um triângulo retângulo, pessoal? Só para lembrar aí. É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Nós vimos na aula passada sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, não é isso? Então, olha aí, relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo, nós aprendemos o quê? Que nós temos um triângulo, se nós dissermos que ele é um triângulo A, B, C, e esse triângulo tem um dos seus ângulos sendo igual a 90 graus, que é esse ângulo que é representado por um quadrado com uma bolinha dentro, esse ângulo sendo chamado de 90 graus, dará o nome do triângulo de triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto. Aí ele vai possuir também outros dois ângulos. Né? Todo triângulo, claro, tem três ângulos. Vamos pintar esse aqui de azul e vamos chamar de alfa. Vamos chamar de ângulo alfa. Vamos pintar esse outro ângulo aqui de vermelho e vamos chamá-lo de ângulo beta. Beleza? Lá no vértice A, um ângulo alfa. No vértice B, colocamos um ângulo beta. Tranquilo. O que nós temos dentro do triângulo retângulo? Nós temos uma relação entre os seus lados e uma relação entre os seus ângulos. Vamos dar nome a esses lados. Esse lado aqui maior, eu posso chamar de hipotenusa. Vamos colocar aqui um H. H minúsculo para representar hipotenusa. Alguns livros podem trazer hipotenusa com H e P. IP, né? Mas vamos aprender aqui com H. O H será a nossa hipotenusa. Então, guarde esse nomezinho aí, pessoal. O H é a hipotenusa. Esses outros dois lados nós vamos chamar de catetos. Vamos representar por C minúsculo. Né? O C maiúsculo é o vértice aqui. E o C minúsculo nós vamos representar por catetos. Beleza. O que nós podemos fazer aqui? Se nós pegarmos aqui e colocar os nomes desses lados
de forma normal, como nós temos um triângulo qualquer, vamos colocar aqui A, B e C. Tudo minúsculo. Estão representando os lados. Quando eu olhar para esse A, eu não vou olhar simplesmente para ele e chamá-lo de A. Eu vou olhar para ele e vou dizer que ele é a hipotenusa, que é o H, né? Que é hipotenusa. É isso que eu tenho que fazer quando eu ler um triângulo retângulo. Quando eu olhar para esse lado aqui, C, eu não vou simplesmente olhar para esse lado C, eu vou dizer que ele é um cateto. E esse aqui eu vou dizer que ele é um cateto. Aí você pode dizer, mas professor, por quê? Por que um leva o nome de cateto, por que o outro leva o nome de hipotenusa? Bem simples. Ó. Se você olhar para o ângulo de 90 graus, todo ângulo ele possui dois lados que formarão esse ângulo. Se você olhar para esse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele tem esse lado aqui, que é o lado B, e esse lado de baixo, que é o lado C. Esses dois ângulos formam um ângulo de 90 graus, aí no caso, que você está vendo no seu monitor. Esse ângulo de 90 graus vai determinar que esses dois lados que compõem o ângulo de 90 graus serão chamados de catetos. Pronto. E aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, olha aqui, ó, o lado A está do outro lado do meu ângulo de 90 graus, ele está oposto, ele está lá em cima, do outro lado. Então ele é chamado sempre de hipotenusa. Então a hipotenusa é aquele maior lado do triângulo retângulo que não faz parte do ângulo de 90 graus. Então ficou fácil, se você olhar para o triângulo retângulo, é só você olhar. Opa, os dois lados que fazem parte de 90 graus são os catetos. Então aqui o B e o C são catetos. E o A está do outro lado, ele é oposto ao ângulo de 90 graus e também, por consequência, será o maior dos três lados. Esse vai receber o nome de hipotenusa. Beleza. Eu marquei aí agora os três lados e os três ângulos. Então eu vou ter uma relação entre os lados e uma relação entre os ângulos. Qual vai ser a relação entre os lados? Beleza. A relação entre os lados vai ser o teorema de Pitágoras, que a gente aprendeu na última aula. Ele vai ser um pouco importante para esse conteúdo aqui. Teorema de Pitágoras. Vocês lembram o que fala o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então aqui no caso, ó, o A ao quadrado será B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui está aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Aí eu tenho uma relação entre os ângulos. Qual vai ser a relação que eu vou ter entre os ângulos aqui no triângulo retângulo? Que os três ângulos somados têm que dar 180 graus. O ângulo de 90 mais o ângulo beta mais o ângulo alfa sempre darão 180 graus. Isso é a relação entre os ângulos. A soma dos ângulos, alfa mais beta mais 90, dará 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, sendo ele retângulo ou não, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será igual a 180 graus. Beleza. Se eu passar esse 90 subtraindo 180, eu vou obter uma expressão assim, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus. Que 180 menos 90 vai dar 90, né? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Essa é a minha relação entre os ângulos. Então, aqueles dois ângulos, excetuando, né, tirando aqui o ângulo de 90 graus, a soma dos dois outros ângulos será igual a 90 graus. Então, sempre esses ângulos aqui, a soma será 90 graus. Dois ângulos, quando somados, e a soma dá 90 graus, desculpem, quando dois ângulos somados tem como resultado 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Então, sempre, dentro de um triângulo retângulo, eu vou ter um par de ângulos complementares, porque a soma deles vai dar 90 graus. Beleza? Então, tá aí, fizemos a relação entre os lados, a relação entre o ângulo, demos nome a cada um dos lados, né? Nós sabemos o que é hipotenusa, o que é um cateto. Agora nós vamos fazer o estudo mais aprofundado dentro desse triângulo retângulo, beleza? Vamos lá. O que a gente precisa aprender aqui para esse conteúdo são as relações trigonométricas, né? A trigonometria dentro do triângulo retângulo. Beleza. Essa trigonometria dentro do triângulo retângulo será dividida em três relações. Quais são essas relações? Pode afastar para cá um pouquinho já. Quais são essas três relações, pessoal? Aquelas que eu falei no começo da aula. Seno, representação SAN. Na sua calculadora aí é o SIN, é o sin. Né? Então, seno, o cosseno e a tangente, que é TG. Então, seno, cosseno, tangente.
isso aqui vai ter um valor para a sua fórmula, isso aqui vai ter um valor para a sua fórmula, isso aqui também vai ter um valor. Como eu falei que são razões, e nós aprendemos nas primeiras aulas que razão é uma divisão, certo? Razão é uma divisão. Então, olha aí. Seno, cosseno e tangente serão 3 razões. Razões de quê? A gente só completa bem aqui, ó. CO, CA, CO, CA. O que significa? Ó? Coca, coca. Colocamos as 3 relações assim, ó. Seno, cosseno e tangente nessa disposição. Coca, coca. E completamos H, H. O que vai indicar? O que vai significar essas expressões aí? Ó? CO é cateto oposto. CA é cateto adjacente. E H é hipotenusa. Beleza, pessoal? H é hipotenusa. Agora perceba o seguinte, eu vou deixar um espaço aqui depois do cosseno, eu vou deixar um espaço. Para quê? Porque esse valor de seno, cosseno e tangente vai depender de um x. Que x é esse? Esse x é um ângulo. Ou seja, as relações trigonométricas elas são feitas a partir de um ângulo. Então eu só posso ter seno, cosseno e tangente se eu tiver seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então essas razões serão sempre fundamentadas em cima de um dos ângulos. Beleza. Como é que eu monto as fórmulas? Como é que eu decoro as fórmulas? Como é que é um jeito bem fácil de memorizar isso aí? Ó? Coca, coca, H, H. Coloca seno, cosseno e tangente. Coca, coca, H, H. Beleza. Decorou as 3 fórmulas, memorizou as 3 fórmulas. Tá bonitinho. Vou fazer uma nuvenzinha aqui. Beleza. Só que aí o que tá me preocupando aí, professor, é esse x. O que vai ser esse x? Bom, esse x vai ser os ângulos que a gente tem aqui, pessoal. Tirando 90 graus, né? O 90 graus não vai entrar nessa nossa relação. Quais são os ângulos que vão entrar nessa nossa relação? O alfa e o beta. Ou seja, aqueles ângulos que você vai notar dentro da sua questão. Aqueles ângulos que você vai enxergar dentro da sua questão. Então vamos fazer isso aí. Para o nosso exemplo, nós vamos montar essas fórmulas aqui. Então, olha aí. O seno de alfa será igual a quanto? Cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa será cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de alfa será o cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que aí, ó, se eu for olhar para cá, eu vou ter que colocar os valores desses lados, né? Que é A, B e C. Os valores desse lado aqui no meu problema são A, B e C. Então vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto, pessoal? A gente vai olhar para o alfa, esquece o beta. A gente vai olhar para o alfa, beleza? Vamos olhar para o alfa. Vou até tirar esse nome aqui de dentro. Vou colocar aqui para fora. Também é um cateto. Cateto. Olha aí, pessoal. Com relação a alfa, a hipotenusa não muda. A hipotenusa sempre é o A. Agora, os catetos, além do nome cateto, ele vai ter um sobrenome dependendo do ângulo. Se é o ângulo A, esse lado aqui, ó, esse C aqui, ele vai ser chamado de cateto oposto. Por quê? Porque com relação ao A, ele está oposto, ele está lá do outro lado. Agora, o cateto B, ele está bem pertinho do alfa. Então, com relação ao alfa, ele vai ser chamado de cateto adjacente. O que significa adjacente? Adjacente é próximo, né? Quando a gente fala que nós estamos nas adjacências de algum lugar, nós dizemos que nós queremos dizer que nós estamos próximos de um lugar. Então, adjacente aqui, pessoal, vai ter esse significado. Vai ser uma coisa que está próxima, né? Então, o B, nesse caso, para o alfa, ele vai ser o cateto adjacente. Enquanto que o C vai ser o cateto chamado de cateto oposto, porque ele está lá do outro lado. Então vamos montar as fórmulas aqui. Ó. O que é o cateto oposto com relação ao alfa? O cateto oposto vai ser o C para esse problema aí. Então nós colocamos aqui, ó, C. E a hipotenusa? A hipotenusa é o A. A hipotenusa é o A e não tem conversa. A hipotenusa é ela mesma. Cosseno de alfa. Beleza, cosseno de alfa. É cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente com relação a alfa? O cateto adjacente, no nosso problema, nós acabamos de ver que é o B. Ele é que está próximo, né? E a hipotenusa continua sendo H. E a tangente, pessoal? A tangente é só colocar cateto oposto sobre cateto adjacente. Que é, no caso, cateto oposto é C, cateto adjacente é B. Ah, professor, agora sim, deu para entender. Mas eu ainda tenho uma certa dúvida. Então vamos fazer tudo de novo. Só que dessa vez nós vamos fazer para o B.
Vou fazer de azul aqui para diferenciar um pouco. Nós vamos fazer seno de beta, desculpe, falei B, mas é beta, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Beleza. Com relação a beta, já vai mudar aqui o nosso problema. Tá pegando aqui? Com relação a beta, já vai mudar nosso problema aqui, pessoal. Porque agora, ó, o lado que está oposto ao beta passa a ser o B. Então vai mudar, né? Aquilo que era cateto adjacente agora vai ser cateto oposto. Esse B, ele está oposto ao ângulo beta, então ele vai ser chamado de cateto oposto. Enquanto que o C, ele faz parte do beta, então ele é chamado de cateto adjacente. Beleza, então vamos voltar para cá, ó. O seno, cosseno e a tangente de beta. Seno, cosseno e tangente de beta. Coloca os valores, ó. No seno de beta, pessoal. Não é cateto oposto na fórmula? Cateto oposto pela hipotenusa? Então lá no beta o cateto oposto é o B. A hipotenusa é o A, desculpe. Eu coloquei H aqui, né? Mas o valor dele nós sabemos que é A, lado A. Cosseno de beta, cosseno de beta. Qual vai ser o cateto adjacente ao beta? É o C. E a hipotenusa é o A. E agora a tangente do beta vai ficar ao contrário da tangente do alfa. É B sobre C. Então nós podemos ter essas relações aí, pessoal. Isso vai ficar muito mais simples quando nós estivermos fazendo a questão, beleza? Aprendemos a aplicar a fórmula. Aprendemos a identificar cateto oposto e cateto adjacente. Falta mais alguma coisa? Falta. Falta uma coisa aqui que é fundamental para vocês. É a tabela chamada de tabela fundamental da trigonometria. Tabela de ângulos notáveis, né? Ou tabela fundamental da trigonometria. Tabela dos ângulos notáveis. Algumas vezes, pessoal, nós teremos ângulos que vão se repetir nas questões. São ângulos que são muito fáceis de memorizar e as questões acabam repetindo esses ângulos muitas vezes, né? Que é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Alguma vez ou outra vai vir um outro ângulo na questão, mas o valor de seno, cosseno e tangente vai ser dado na questão. Agora, o ângulo de 30, 45 e 60, muitas das vezes não é dado o valor, nós temos que memorizar. E nós vamos aprender aqui um macete para memorizarmos esses três ângulos. Então a tabela dos ângulos notáveis é bem simples, pessoal. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos organizar aqui, ó, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou ensinar vocês a escrever isso aqui. Depois eu posso até ensinar uma musiquinha para vocês aprenderem isso aqui, né? A gente já está aí com certo tempo de aula, já deu para o professor perder um pouco a vergonha e cantar uma musiquinha aqui para ensinar a tabelinha para vocês. Mas, inicialmente você vai aprender como é que faz, ó. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Aqui você vai colocar 1, 2 e 3, em ordem crescente. Na parte de baixo você vai voltando. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Embaixo de todos, você vai colocar o denominador 2. Mistério nenhum, né, pessoal? Isso aí todo mundo consegue memorizar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca embaixo de todos, coloca o número 2. Daí, ó, o que você vai fazer? Você vai colocar a raiz quadrada apenas naquele número que está em cima. Raiz quadrada de 1 vai dar 1. Não preciso nem colocar aqui mais. Mas aqui, ó, a partir desse eu coloco. Porque são valores que você não conhece. Raiz de 2, raiz de 3, então você coloca. Aqui, ó, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 vai dar 1. Você não precisa colocar raiz. Então tá aí. Montamos a primeira parte do problema. A parte de baixo, você vai colocar só assim, ó, 3, 1, 3. Coloca um 3 aqui embaixo. E as raízes. A raiz do 1 não precisa também, porque a raiz de 1 é 1. Então a única diferença aqui nesse nosso problema é, nesse seno e nesse cosseno, nós fazemos 1, 2, 3, aqui 3, 2, 1. Coloca 2 debaixo de todos e a raiz quadrada nos numeradores, que é na parte de cima. Na parte da tangente, você coloca 3, 1, 3.
e embaixo é 3. Então o único que vai ser 1 vai ser o algarismo do meio. O resto é tudo 3, ó, 3, 3, 3. E a raiz nos extremos. Não é difícil montar a tabela. Então na hora da prova apareceu seno, cosseno e tangente de qualquer um desses 3 ângulos, monta a tabela, resolve o problema. Como é que você vai decorar isso numa música? Vamos ver se eu lembro da música aqui. Tem 3 músicas aqui para esse negócio. Temos que ver assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, fala. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. Aí já decorou a primeira parte. Como é que eu vou decorar a terceira parte aqui? Continua a música. Tô com vergonha, cara, de continuar essa música aqui. E só tem uma pessoa na sala. Imagina quando tem 50. Assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, fala. Tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. Demorou, vai, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, fala. 1 raiz de 3. Vem, vem, pronto, decorou. Quer aprender a música? Dá replay aí que eu não vou cantar de novo, não. Então, olha aí, pessoal. Tabela dos ângulos notáveis, muito fácil a memorização. Caiu na questão, tem que saber, porque a questão não vai dar isso aí. Beleza? Quem gostou da música, grava aí e manda no YouTube. Que o melhor cover, o Fábio falou que vai dar um desconto aí de 0,5% no próximo curso. É 0,5%, pessoal, não é 50% não. Beleza, pessoal? Então vamos pegar a nossa lista aí. Pega a lista. A gente já deu uma estudada bacana sobre o assunto de trigonometria no triângulo retângulo. Só é fazer as questões agora. Beleza. Pega aí a questão de número 9. Pega aí a questão de número 9. Questão de número 9 fala o seguinte. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? E ele traz a figura disso aí. Né? Tudo que foi dito está expresso através da figura. 5 metros de altura a árvore tem. Nós temos um espaço aqui, que no caso é o tamanho da sombra, que ele chamou de S. E o ângulo é 30 graus. Vamos reler a questão para vocês visualizarem isso aí. Ó. Qual é o comprimento de uma sombra de uma árvore de 5 metros? Então o comprimento da sombra vai ser chamado de S. De uma árvore de 5 metros. Quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte. Então, ó, 30 graus é o ângulo de inclinação aí. E ele deu um dado interessante na questão, que é para nós utilizarmos o raiz de 3 como aproximadamente 1,73. Tá aí, pessoal. Estamos claramente diante de um problema de trigonometria no triângulo retângulo. Por quê? Porque nós temos um triângulo retângulo, está aqui o ângulo de 90 graus, e nós temos um ângulo. E a partir desse ângulo, ele pede para nós calcularmos um dos lados. Isso é um problema clássico. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos identificar o que é cada coisa. Primeiro, qual é o nosso ângulo mais importante nesse problema? Temos o ângulo de 90 graus, esse ângulo vai apenas nos dizer que isso é um ângulo que é um triângulo retângulo. Esse ângulo de 90 graus vai nos dizer que nós vamos utilizar essas 3 fórmulas, seno, cosseno e tangente. Agora, o ângulo mais importante é o ângulo de 30 graus, pessoal. Esse ângulo é o ângulo importante. Então, é a partir dele que nós vamos traçar os nomes dos lados. É a partir desse 30 graus que nós vamos dizer o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. Então, olha aí. Esse 5 metros, ele está lá do outro lado, ó, pessoal. Esse 5 metros, ele está do outro lado do 30. Então, ele significa dizer que esse cateto, ele será chamado de cateto oposto. Cateto oposto. E esse cateto aqui, ó, que é o S, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Por quê? Porque ele está próximo do 30 graus. Ele é o cateto adjacente. Pronto. Agora nós vamos relembrar aqui das nossas 3 fórmulas. Qual das 3 fórmulas é aquela fórmula que vai nos dizer, que vai nos expressar cateto oposto e cateto adjacente? É a terceira, né, pessoal? Olha aí, ó. A terceira fórmula é a fórmula que chama de cateto oposto e cateto adjacente. Então é com a terceira fórmula aqui, ó, fórmula da tangente, que nós vamos calcular alguma coisa sobre esse ângulo de 30 graus. Beleza? Então ali,
Se nós temos cateto oposto e cateto adjacente, nós precisamos da fórmula da tangente. Tangente de quantos graus? Tangente do 30. É cateto oposto pelo cateto adjacente. Pronto. É assim que nós vamos entender qual fórmula vamos utilizar. Nós pegamos, identificamos os lados, damos nomes a esses lados, chamamos de cateto adjacente e cateto oposto. A fórmula que possui cateto adjacente e cateto oposto é a fórmula da tangente. Então pega a fórmula da tangente, já era. Ó. Cateto oposto, cateto adjacente. Beleza. Qual é o valor da tangente de 30? Na nossa tabela, pessoal. Lembra aí da tabela? Tangente de 30 vai ser, pela tabelinha ali, raiz de 3 sobre 3. Deu um branco aqui. Raiz de 3 sobre 3. Então copia para cá. Ó. Raiz de 3 sobre 3 igual... Qual é o valor do cateto oposto aqui, pessoal? O cateto oposto é 5. Então coloca aqui 5. Qual é o valor do cateto adjacente? Cateto adjacente, S. O cateto adjacente é S. Pronto. Tá dando para confundir um pouco aqui esse 5 e esse S. Vamos colocar um negocinho aqui para diferenciar o S. Pronto. Basta eu multiplicar meio pelos extremos. Multiplica esse meio pelos extremos. Nós vamos encontrar aí S raiz de 3. S raiz de 3 é igual a 3 vezes 5, 15. Passo raiz de 3 dividido, nós vamos obter a expressão 15 dividido por raiz de 3. Só que a questão pede para nós utilizarmos o raiz de 3 como 1,73. Aí você faz aí essa continha. Eu já vou resolver logo na calculadora para nós adiantarmos. 15 dividido por 1,73 dá 8,67 aproximado. Ou 8,7. Vamos aproximar aqui com uma casa decimal apenas. 8 ponto quanto aqui? 8,7 aproximado. Pronto. 8,7 o quê? Como aqui está em metros, aqui vai ser em metros. Essa é a altura aproximada da sombra dessa árvore. Então, pessoal, deu para entender aí o passo a passo? Deu para entender como é que eu faço a aplicação dessa fórmula? Então, vamos passar para o próximo exercício para nós melhorarmos esse entendimento aí. Coca, HH. Decora a tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 debaixo de todos, raiz para quem não tem 1. E pronto, está tudo feito sobre trigonometria no triângulo retângulo. Questão de número 10. Vamos aprofundar isso aí um pouquinho. Ó. Questão de número 10. Essas questões mais elementares para nós entendermos como é que funciona essa questão, para nós passarmos para as questões mais apuradas. Questão número 10 fala, a uma distância de 40 metros, uma torre é vista sobre um ângulo alfa. Não falou do ângulo alfa. Como mostra a figura, determine H da torre, sendo que alfa é de 30 graus. Então a distância aqui, ó, a uma distância de 40 metros, uma torre é vista do solo. Está aqui, 40 metros. Ele quer que determine H, sendo que alfa vai ser 30 graus. Tá aí. Aí tem uma torre aí no desenho, né? Eu vou desenhar não. A torre, vamos fingir que isso aqui é a nossa torre. Pronto, está feita a torre. Tá aí, pessoal. Mesmo processo. Vamos identificar o que é cada coisa. Bom, o nosso ângulo principal é o 30. Como esse H está do outro lado, então esse H só pode ser chamado de quê? Cateto oposto. Esse 40, ele faz parte do ângulo de 30 graus, então ele é cateto adjacente. Então, mais uma questão que fala de cateto oposto e cateto adjacente. Então, nossa fórmula só pode ser a fórmula da tangente. Tangente, de novo, de 30 graus. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, nós já sabemos que vale quanto, pessoal? Vale raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3.
Aí, ó, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Cateto oposto, ele vale H. O cateto adjacente vale 40. Só que essa questão ali, eu fui dar uma relida na questão, ela não fala para utilizar o raiz de 3 como 1,73. Então nós vamos deixar o raiz de 3 dessa maneira. Então se a questão não falar nada sobre adotar o raiz de 2 ou o raiz de 3 como um valor quebrado, nós vamos utilizá-lo na forma de radical mesmo. Então olha aí, faz a regrinha de 3 aqui, né, meio pelos extremos. H vezes 3, 3H. Raiz de 3 vezes 40 dá 40 raiz de 3. Passa o 3 dividindo, 40 raiz de 3 sobre 3 metros. Esse é o valor irredutível aqui na nossa questão. Então deu para aprender, né, pessoal? Beleza.